e queridos amoras e amores, eu sou a Hanna, fisioterapeuta, osteopata e coach. E hoje vamos falar sobre dizer não, a importância de dizer não e como não saber dizer não prejudicou muito a minha vida e as estratégias que eu adotei para aprender a fazer isso. Então roda a vinheta pra gente começar. Eu era uma pessoa muito ruim de dizer não. Eu tinha muita dificuldade, inclusive até hoje, digamos assim, é uma das questões que me desafia muito, porque por muito tempo eu fui a pessoa que não sabia dizer não, ou seja, a pessoa me pedia qualquer coisa, em qualquer lugar, eu, tenho uma característica e um valor de contribuição muito alto, eu tenho isso na minha essência de ajudar muito o outro, mas muitas vezes eu esquecia de fazer as minhas coisas, ou então muitas vezes eu realmente não podia fazer aquilo, mas eu nessa, digamos assim, síndrome de ser boazinha, que era uma questão involuntária, na verdade assim, eu não ficava, quero ser boazinha, mas eu tinha um pouco isso assim, de ser boazinha e acabava que me prejudicava muito. Então, assim, quando eu era pequena, eu tinha aquelas formiguinhas, sabe? Uma formiguinha passando e tal, e aí quando a gente é criança, a gente gosta de brincar com formiguinhas, E aí, às vezes, a formiguinha passava e eu lembro que tinha algumas vezes que eu botava uma folhinha. Na verdade, eu via ela primeiramente passando com uma folhinha, a formiguinha. Aí, às vezes, eu colocava mais uma folhinha pra ver como é que ela ia se sair. E a formiguinha pegava. Aí eu pegava mais um negócio, um gravetinho e botava. E aí, obviamente, que a formiga, ela conseguia carregar, digamos assim, tudo, porque ela tem uma capacidade de carregar as folhinhas, de carregar, coisas muito maiores do que ela. Qual que é a relação disso com saber falar não? Porque muitas vezes a gente acaba sendo essa formiguinha, que só vai recebendo o graveto, a folha e tal, só que muitas vezes isso prejudica a nossa caminhada, porque querendo ou não, a formiguinha também, assim como a gente, anda mais rápido com, enfim, quando a gente tá com, digamos assim, menos tarefas e menos atribuições. E essa questão de falar não quer dizer que toda hora também, tô negando todo mundo, não vou mais ajudar. Não, porque eu tenho uma característica de ajudar muito. Então, assim, eu entendi que determinadas questões eu ia continuar ajudando, mas que a pessoa mais importante da minha vida, pode parecer lógico, mas eu, por muito tempo, eu não entendia isso no sentido assim, não aplicava isso na minha realidade, eu entender que como eu sou a pessoa mais importante, as minhas tarefas são prioridades. E alguma questão do outro, é óbvio que se tiver uma emergência, se tiver alguém doente na família, se tiver uma demanda assim, que esteja precisando de alguma questão na hora, você não vai falar, não, tô treinando falar não. Você vai falar pra alguém da sua família, não, fica aí no hospital que eu tenho que falar não agora, depois eu resolvo. Não, Estou falando de situações cotidianas em que não tem nenhuma questão de doença, nenhuma questão mais assim relevante que precisa ser resolvida imediatamente. Então, assim, as estratégias de falar não, primeiro eu acho que também fui desenvolvendo uma autoconfiança e um amor próprio, também me ajudaram nisso. Mas, basicamente, a agenda, então, gestão do tempo e ter uma agenda, então, das minhas atividades. Isso não quer dizer que seja uma agenda fechada, digamos assim. Ela tem, sim, flexibilizações. Hoje em dia, minha agenda é semanal, mas eu cumprir com a minha agenda, digamos assim, seguir a minha agenda, que nem eu falei, com flexibilizações, com algumas ponderações, não é porque a agenda tá ali, eu tenho que, milimetricamente, eu, Hanna, gosto de dar essa liberdade para minha agenda, mas a minha agenda ajudou muito a entender que muitas vezes eu não ia conseguir ajudar a pessoa naquele momento, porque senão eu ia estar deixando de fazer questões importantes para mim. Importantes para meus projetos de vida, importantes para os objetivos e os meus projetos. Então, assim, isso foi uma coisa que me ajudou a ter clareza dos meus projetos, da onde eu queria chegar. Eu acho que até quando você entende, que
às vezes as pessoas, porque tá falando não, né? Às vezes egoísmo. Mas eu gosto muito da tradução do inglês, que é selfish, que vem de self, ou seja, de você pensar em você primeiro, então isso é um ponto importante. Outro ponto importante, que muitas vezes a pessoa que está te pedindo uma questão, claro que dependendo da questão, ela quer que você dê prioridade para ela primeiro, então no caso, né? Às vezes sem intenção, né, digamos. E aí ela é a pessoa principal da vida dela, ela é a prioridade da vida dela, e ela também quer que ela seja a prioridade naquele momento da sua vida. Ou seja, quem é que tá sendo egoísta, né? Você às vezes que tá dizendo não, ou a pessoa que quer ser a sua própria prioridade e quer que você seja, e quer que ela seja a sua prioridade, no caso. Então, assim, é importante também entender isso. Então, duas estratégias que eu uso, que me ajudam muito e que me ajudou a aprender a dizer não, na verdade são três. A primeira é ter clareza dos meus projetos, da minha agenda, então fazer essa gestão de tempo me ajudou muito. O segundo ponto que me ajudou é muitas vezes falar um não, que é depois um sim, no sentido assim, olha, eu não posso fazer agora porque eu tô numa atividade X, ou enfim, ou eu não atender porque não está no meu bloco de respostas, mas depois, tal horário, ou amanhã ou mais tarde, eu posso fazer. Então assim, né, você não falou um não redondo, né? Porque às vezes você até quer ajudar a pessoa, mas naquele momento você não pode, vai te comprometer muito se você ajudar a pessoa. Porque o que acontece? Muitas vezes eu deixava de fazer uma atividade que era importante pra mim, que era importante para os meus projetos, pra fazer uma coisa pra outra pessoa. E aí acabava que eu me ferrava, né? Desculpa a expressão. Então, assim, eu acho que isso, às vezes você fala um não, mas você quer ajudar a pessoa, então você fala um sim depois, e aí a pessoa, se ela tiver uma urgência nessa questão, ou ela vai ter que resolver, ou ela vai pedir para outra pessoa, enfim, e tá tudo bem. Outro ponto que me ajuda muito é dar uma saída. Então, por exemplo, assim, pra pessoa, por exemplo, olha, eu não posso isso, mas a fulana pode, mas se você ligar pro marceneiro dá, mas se você, sei lá, enfim, dá uma saída pra pessoa, que daí acaba que também ajuda a ela, às vezes, também solucionar a questão dela, embora eu acredito que também ninguém vai salvar ninguém, né? Eu acho que parte muito dessa individualidade, mas assim, isso é uma questão que ajuda. Às vezes você não vai fazer, mas você sabe alguém que possa ajudar. Eu acredito que essa capacidade de dizer não é uma capacidade muito importante, porque assim, querendo ou não, se você ficar resolvendo, enxugando o gelo, que eu digo, de todo mundo e não resolver as suas próprias questões, você vai muitas vezes se frustrar. Você às vezes também pode projetar no outro que o outro vai ter que devolver, digamos assim, um favor que você fez. Você vai atrasar os seus projetos, você vai atrasar os seus objetivos. Ou muitas vezes, quando você diz sim pro outro, às vezes você diz não para si mesmo. E eu acho que também o inverso é verdadeiro. Ou seja, quando eu, Hannah, digo não para alguém, digamos, educadamente, falo que naquele momento não dá, eu estou dizendo sim para mim mesma, eu estou dizendo sim para os meus projetos, eu estou dizendo sim para questões que são importantes para mim. Então, é uma questão que eu tô falando isso porque eu já pequei muito, eu já fui muito a formiguinha que carregava tudo, e o quanto isso passou a ser, digamos, libertador eu aprender a dizer não, que eu falei, embora ainda muitas vezes não é uma coisa tão simples, porque eu passei muitos anos da minha vida falando sim e querendo ajudar todo mundo, mas hoje em dia eu já estou com o meu eu completo e com as minhas tarefas feitas para aí sim ajudar. Eu já entendi que primeiramente a gente precisa estar com o nosso bem-estar interno, a gente precisa preencher o nosso eu para depois pensar no nós e para depois pensar no todos nós, né? Não adianta a gente querer já pensar no todos nós se a gente não tem nem o nosso eu preenchido. Então vou fazer um review aqui, que é ter clareza da gestão de tempo, da gestão da sua agenda, ter uma agenda, porque você sabendo as suas tarefas que você tem que fazer, fica mais fácil de dizer não para alguma coisa que não esteja nada a ver com os seus projetos e tudo mais. Número 2, muitas vezes dizer que não pode agora porque você está em determinada tarefa, mas que depois, amanhã eu posso, ou depois das 19 eu posso. E número 3, às vezes já dá outra saída para a pessoa, dependendo, você fala, olha, procura o profissional X,
fala com a pessoa Y, entendeu? Se for possível. É claro que, lembrando que se for uma emergência, se for um caso realmente de questões de ordem de urgência, obviamente que você vai ter esse bom senso. Não é também porque você talvez se identifique comigo que você não sabia falar não, que agora você também só tá metralhando não. Não é isso. É simplesmente entender o quão importante às vezes você precisa, e na verdade na maioria das vezes, falar sim pra você mesmo, ou seja, você vai falar não pra alguma pessoa. Ai, Hannah, e daí se a pessoa ficar brava comigo, se a pessoa ficar chateada, se a pessoa não falar mais comigo? Olha, na minha opinião, foi uma ótima maneira de ver que essa pessoa talvez não te amava tanto e não se importava tanto com você. Porque se realmente a pessoa deixar de falar com você porque você falou um não pra ela, ou se ela ficar altamente abalada, é porque talvez você teria que rever essa amizade, esse relacionamento, e enfim, ou até mesmo essa coleguice, digamos assim. Na minha opinião, a pessoa, a partir do momento que você falou um não, ela, digamos assim, te ignorou, é porque realmente talvez ela só era uma vampira, né? Desculpa a expressão, mas ela só tava chupinhando. Então, assim, esse ponto também é bem importante e que talvez eu, Hannah, nessa minha característica de talvez ser boazinha e que algo os outros vão pensar, eu pequei muito. E quando eu entendi que as pessoas realmente que eu amava e que me amavam e que se importam comigo, elas vão entender se alguma vez eu falar um não, mas com educação, é claro, e porque eu estou falando sim para um projeto, porque eu estou falando sim para uma questão minha que é importante, essa pessoa vai me entender e também se ela não concordar, a gente vai conversar e não simplesmente a pessoa vai ficar puta e deu. Beleza? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, espero que você use as estratégias. Se você também era que nem eu, que não sabia falar não, no caso, né? Porque agora eu sei. Deixa também nos comentários se você tem outra estratégia pra falar não, como que fica mais fácil pra você, ou se você já veio com esse HDzinho aí de saber falar não. Eu vou adorar saber, eu vou adorar aprender com você. Temos o podcast também Saúde com Ela. E a gente destrincha diversos temas relacionando saúde, autoconhecimento, qualidade de vida, produtividade e desenvolvimento pessoal. E é isso. Beijo de luz e nos vemos no próximo vídeo.